muito obrigada pela oportunidade. Eu sou filha dessa igreja. Eu vinha à igreja quando eu tinha 0 anos, né? E talvez eu e minhas irmãs, as irmãs mais velhas, sejamos talvez um dos poucos que tenha vivido essa experiência. E que alegria ver tanta criança aqui na igreja. Já pensou daqui 60 anos vocês poderem testemunhar de como foi, né, a vida de vocês na igreja? Então, primeiro, eu queria uma palavrinha pessoal, um testemunho, né? E o meu envolvimento na igreja e na Rebusca. Eu amo essa igreja, não o templo também, porque aqui é o local onde a gente se encontra e onde a gente realiza muitas coisas, mas a comunidade PV, né, é a sua história toda. Eu nasci num domingo, às 6 horas da manhã, no Hospital São Sebastião, esse do centro. No mesmo dia, a escola dominical acabou, e naquele tempo isso acontecia, né, foram me visitar. A Tieda conta até hoje que fez cosquinha no meu pé. E a igreja ficava ali onde hoje é o restaurante Arte da Carne. Então, a minha infância, a minha adolescência, a juventude foi muito marcada pela presença na igreja, os amigos, o aprendizado, desafios espirituais, né? Essa igreja me ajudou, por meio de muitas formas, a permanecer firme na fé, e muito envolvimento. O pai, como um bom pastor, e talvez também um bom pai, hoje pedem para os pais pouparem seus filhos de problemas, né, mas ele compartilhava sempre as coisas que aconteciam no ministério. Então, desde muito cedo, assuntos da igreja eram também assuntos na hora da refeição, das orações, e isso foi muito bom. E ele logo pôs a gente para ajudar. Fez algo também contra a lei, ensinou a gente a dirigir. A Júnia morava fora já, mas a Lênia aprendeu com 17 anos e eu com 16. E ele entregava uma Kombi nas nossas mãos para levar pessoas, ajudar a levar estudantes para os pontos de pregação, etc. Né? Então, aqui também nessa igreja eu conheci meu esposo, meus filhos se batizaram aqui, professaram a fé aqui, e 2 netas também foram batizadas aqui. Então, nós vimos passar por aqui centenas de estudantes. Eu tinha posto dezenas, depois eu fiz, não, é mais de 2 centenas. E também os estudantes do SEM. E eu me envolvi com a Rebusca desde o início. Fiz parte de diretorias, fui voluntária na nutrição, era o meu curso, na divulgação. O Délio é presidente, como o Lucas mencionou. Participei também em alguns conselhos da cidade. E esse envolvimento com a Rebusca, o envolvimento da igreja com o pobre, me ajudou a permanecer na fé. Né? E isso, até hoje, tem muito impacto na minha vida. Então, um pouquinho só da linha do tempo. Quando eu fui pensar no que ia falar, eu consultei alguns documentos, as atas. Então, eu decidi fazer um corte pequeno do histórico, porque o que eu acho que é o mais importante que eu posso dizer é o que vem depois disso, e também resolvi não mencionar o nome de ninguém, porque seriam muitos nomes para mencionar. Então, a Rebusca, em 20 de dezembro, quase véspera de Natal, foi a assembleia que fundou a organização Rebusca. A reunião terminou 15 para meia-noite, né? E a primeira assinatura dos membros é o Américo, que foi esposo da Ieda e morreu pouco tempo depois.
Mas antes disso, nós tínhamos feito, durante 2 anos e meio, uma série de 10 estudos bíblicos, que se chamava Teologia da Riqueza e da Pobreza. Todas as salas da escola dominical, jovens, adultos, né? E essas lições tentavam responder: quem são os pobres? O que a Bíblia diz sobre eles? Nós estudamos esse salmo que a Elaine leu, esse texto que a Elaine leu, que Deus cuida do pobre e do órfão. Nós cantamos esse hino, né, tremendo, que estou fazendo se sou cristão. E também a história que as crianças e a Darte contaram. Quem é o nosso próximo? O que Deus pede de nós? E precisava dar uma resposta. E a resposta foi, então, criar uma organização, porque ela seria um meio de catalisar contribuições, né? A igreja já fazia, isso é muito importante, já fazia ação social, já cuidava dos seus pobres, já olhava para os pobres da cidade, já tinha uma junta diaconal ativa, mas a organização permitiria ampliar isto, né? Então, os membros resolveram focar nas crianças, porque as crianças são a parte mais vulnerável da sociedade. Assim como nós, né, pais, avós, tios, se preocupam, o que será desse menino? E tenta prover para ele o maior número de oportunidades para que ele alcance o seu total potencial. A Rebusca, há 40 anos, pergunta: o que será dessa criança? O que será dessa menina, deste menino? Uma coisa bem prática, vocês talvez tenham visto, nem todos, foi a mobilização agora em torno do Rian. Rian é um dos meninos atendidos pela Rebusca, tem 8 anos. A mãe Janaína está sofrendo, o pai também. Ele tem leucemia aguda e não há tratamento, a não ser um transplante de medula. E o irmão Nicolas, de 3 anos, vai doar essa medula. E isso vai ser feito em Belo Horizonte, salvo engano, agora no dia 30. E que beleza, gente. A Rebusca se mobilizou e já conseguiu ajuda para essa família, apoio espiritual em Belo Horizonte, 2 igrejas lá, recursos financeiros. Então, é isso que é o papel da Rebusca que ela se propõe. E por que o nome Rebusca? Vocês sabem o que é Rebusca? Sofia? Rebusca. O que é buscar? É buscar alguma coisa, pegar alguma coisa. Rebuscar é pegar depois, né, no sentido que a Bíblia usa, depois que alguém já pegou uma parte. Então, são os versos de Deuteronômio 24, 17 e 18. Não, 19 e 22. Quando vocês fizerem a colheita do cereal e deixarem cair um feixe no campo, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Assim, o seu Deus abençoará o seu trabalho. Depois ele diz a mesma coisa a respeito das azeitonas. Se você vai sacudir as oliveiras, deixe algumas azeitonas. E a mesma coisa quando você vai colher na sua vinha, né? Então, foi com base nessa inspiração, nesse texto, que a Rebusca passou a se chamar Rebusca. Já em 1982, 81, 82, começa o primeiro projeto, é uma creche para 40 crianças na Igreja do Vale do Sol.
Em 1982, uma pré-escola aqui, já atendendo 120 crianças. Em 1983, um clube de mães, que depois se tornou clube de pais, mas que só quase tem mães, né? E em 1984, foi doado um grande terreno lá em Poces pela prefeitura e começou um projeto de horta. Em 1985, houve um convênio com a igreja da Holanda, Igreja Reformada de Barendrecht, por meio do reverendo Francisco Leonardo. E, a partir de então, durante mais de 15 anos, nós tivemos missionários e recursos vindos de lá para o projeto de Poces. Em 1985, um centro estudantil para crianças mais em idade escolar, que funcionou também na Igreja Batista. A Igreja Batista cedeu instalações. Em 86 a 92, algumas tentativas de sustentabilidade com coelhos, mel, geleias e morangos, né? Em 88, a Rebusca ofereceu cursos profissionalizantes. E em 2001, ela começou a atender adolescentes, até 17 anos. Né? De lá para cá, os projetos, alguns desses projetos acabaram, a maior parte continuou e continua com a mesma estrutura de projetos, mas houve muitas mudanças na lei e uma série de coisas que eu não vou mencionar aqui. Hoje a Rebusca atende a 220 crianças e adolescentes e as suas famílias. E vocês, crianças, estão sem escola, não estão? Presencial? Não sei se alguma já começou. Mas, durante todo esse tempo, a Rebusca se desdobrou para continuar atendendo essas famílias em meio à pandemia. E estamos aí na expectativa de voltar em breve. Tá? E hoje nós temos o centro educacional com 60 crianças de 1 a 3 anos, 2 projetos que se chamam Mais Que Vencedores, um para crianças de 6 a 11, com 57 crianças, e o outro com os adolescentes, 59 adolescentes de 12 a 17 anos. E um recém-projeto aprovado com orçamento para 45 crianças. Né, vai ensinar música, canto e cerâmica lá no bairro de Poces. O que é uma grande alegria, porque as instalações de Poces estão sem uso há mais de 3 anos. Tá bem. Então, vamos passar para frente. Então, eu queria ver mais essa parte. O que a IPV representa para a Rebusca e o que a Rebusca representa para a IPV. Então, a IPV é a mãe da Rebusca. Olha só, e uma mãe muito jovem. A Rebusca, a igreja só tinha 16 anos de organização quando a Rebusca começou. Isso é muito interessante. Se a igreja tem 56 anos de organização, e mais alguns anos antes, né? Porque eu tenho 60 anos, se a igreja já existia, era uma congregação. Então, 56 anos, e a Rebusca tem 40. Significa que 75% do tempo que a igreja existe, ela tem a Rebusca. Gente, era muito jovem e ela teve a ousadia de fundar essa organização, de abrir esse ministério. Estava na vocação dela. Né? É impressionante isso. A Rebusca cede espaço físico. Não posso deixar de mencionar que, além da Igreja Batista, a Assembleia de Deus cedeu durante muitos anos, a Assembleia de Deus, cujo pastor era o pastor Getúlio, que morreu de Covid esse ano.
as instalações, né? E a igreja cede esse espaço físico. De novo, sabe quando foi inaugurado esse prédio? 1979. E em 82, o prédio ainda estava sendo terminado, ela já cedeu as instalações para a Rebusca. Não é qualquer igreja que faz isso, gente. E a Rebusca enchia as paciências da igreja, ocupando os espaços aqui. Era uma barulheira. A Darticleia para arrumar salas, para o grupo da escola dominical arrumar as salas, adaptar o que era usado durante a semana para a igreja, era uma trabalheira. Mas a igreja fez isso com alegria. 3 anos depois, 2 anos e meio, talvez, porque o templo não estava todo pronto quando foi inaugurado, nós já cedemos. Que maravilha, né? A igreja dá espaço institucional, a Rebusca ocupa espaço do conselho, da liderança, espaço durante os cultos, e a Rebusca dá pessoas para a Rebusca, né? Os membros, a diretoria, os funcionários, os padrinhos, as pessoas que contribuem, as pessoas que dão ideias. E a igreja intercede pela Rebusca e faz doações para a Rebusca e ainda dá ideias. Agora, a outra parte. Mas, pensando sobre isso, refletindo, me veio muito forte essa ideia. A Rebusca é um presente de Deus para a igreja. Nossa igreja seria muito diferente se não tivesse a Rebusca. Por outro lado, a Rebusca possivelmente não existiria ou não teria o tamanho se a igreja não tivesse tomado a iniciativa e ajudasse na sustentação. Então, olha só, por que eu acho que a igreja, a Rebusca, é um presente para a igreja? Ela nos ajuda a cumprir o mandato de Deus de fazer Viçosa mais viçosa, mais bonita. Ela nos incomoda, trazendo para perto a realidade da pobreza. A pobreza está geograficamente distante de nós, mas a Rebusca traz para perto, para o dia a dia. É um incômodo, um abençoado incômodo. A Rebusca nos convoca constantemente à generosidade, mas não para os que são nossos, os que são da nossa turma, os que são de fora. Também nos convoca à indignação pela injustiça sofrida por outros, e não a injustiça sofrida pelos nossos. A Rebusca aumenta as possibilidades de pregação do Evangelho. E, graças a Deus, muitas vidas se renderam a Cristo por intermédio da Rebusca. Muitos não ficaram na nossa igreja, ou nem conviveram com a nossa igreja, mas nas igrejas dos seus bairros. Mas temos membros da igreja. Outro dia, num encontro virtual, escutamos o testemunho maravilhoso de Rayane. Ela tem quase 30 anos, frequentou a Rebusca desde menininha, hoje é advogada. Não é advogada, ela tem um exame da OAB, mas por causa dos filhos ela ainda não conseguiu começar o trabalho. Que beleza, não é? Olha só, ela amplia em muito o testemunho público do Evangelho na cidade. Ela mostra para a cidade que a nossa pregação é autêntica, que nós amamos o próximo porque amamos a Deus. Ela nos ajuda a brilhar no meio do nosso viver, que foi o sermão, o hino que Elaine nos dirigiu. A igreja é vista na cidade como uma igreja atuante.
a vizinhança, os comerciantes, os conselhos dos quais a Rebusca participa. Não sei se quantos sabem, a Rebusca foi homenageada esse ano com a Comenda Arthur Bernardes, né, por causa do trabalho que ela faz. Por que ela é um presente? Ela fornece um campo de atuação voluntária para membros e congregados de todas as idades. Nós tínhamos os buscadores de mingau. Durante 20 anos, a universidade fornecia o mingau, que era buscado de bicicleta e trazido para cá. E olha, gente, quando alguém perguntava assim, tal rapaz é legal para eu namorar ou para eu me interessar por ele? Sim, ele carrega o mingau tantas vezes por semana. Era até uma credencial de gente boa, né? E muitos se lembram disso, os buscadores de mingau que hoje estão fora daqui. Ela dá às famílias da IPV uma pauta de oração, de missão, de vocação, que pais e mães podem compartilhar com seus filhos, ainda pequenos, e educá-los na justiça e na generosidade. Ela dá oportunidade de formação para toda a vida aos jovens que se envolvem com o trabalho. Um dos objetivos dessa igreja centrais é trabalhar com o estudante, dar ao estudante uma experiência profissional, de formação teológica, formação bíblica, que faça ele ser uma pessoa, um profissional a serviço de Deus no seu local de trabalho. E a Rebusca dá também essa experiência, essa oportunidade. O SEM dá outro tipo de oportunidade. E há testemunhos lindíssimos. Um deles foi o que a Cristina contou. Ela é diretora de uma escola em Goiânia, e ela era uma pessoa muito atuante na Rebusca, como voluntária, fez pedagogia aqui, fez o SEM também. E ela diz que até hoje, o que ela viveu na Rebusca influencia a forma como ela planeja, como ela trata os profissionais da escola e o que ela deseja para os seus alunos. Um resumo disso tudo é a história que os meninos contaram hoje, né? Ela nos ajuda a sermos próximos dos que realmente precisam, saber e agir em favor de suas dores, sendo assim como nosso Senhor Jesus, o verdadeiro próximo de todos. Essa frase é do Johnny, eu compartilhei alguma coisa do que eu ia falar, e ele disse, é sobre isso que eu vou pregar hoje à noite. Johnny foi o primeiro diretor, secretário executivo da Rebusca. E ele vai compartilhar sobre isso. A Rebusca faz com que a igreja se aproxime do próximo e siga Jesus. Então, e você nessa história? Para começar, a Rebusca não é um peso. A Rebusca é um presente bonito. E você pode aproveitar desse presente, talvez muito mais do que você está aproveitando. Como? Coloque a Rebusca na sua agenda de oração, na agenda de oração da sua família. As pessoas que estão trabalhando na Rebusca, no dia a dia, à frente dos trabalhos, elas precisam de muita oração. Num dos vídeos gravados para comemorar o aniversário da Rebusca, o Johnny diz, o ministério com os pobres, na visão dele, é o mais difícil, é o mais desgastante. Então, nós precisamos orar. Não é, Nilda? Ela está balançando a cabeça ali. Não é, Flávia? Precisamos orar por quem está à frente, por quem está lá. Precisamos orar pelos atendidos, pelas pessoas que
são a razão de existência da Rebusca. Nós acompanhe a Rebusca nas redes sociais, você vai ver quanta coisa bonita está acontecendo. Fique de olho, vai haver um culto de aniversário, uma celebração dos 40 anos. Né? E contribua, exerça a generosidade o máximo possível, eduque a sua família a contribuir. Né? E tudo isso é seguir os passos de Jesus. Tá bem? Então, obrigada pela oportunidade.